Meio-dia e 1, J1 está no ar e hoje a gente atualiza o estado de saúde das vítimas que estavam em um avião que caiu ontem à tarde em Planaltina de Goiás. A aeronáutica já começou a investigar esse acidente, os detalhes sobre isso eu te conto daqui a pouco. E a gente faz também um alerta para quem insiste em botar fogo em mato nessa época seca do ano. Só ontem à noite os bombeiros atenderam 2 ocorrências desse tipo aqui na região. Esses são alguns dos nossos destaques e hoje você vai ver também. Cerca de 4 toneladas de maconha que seriam distribuídas em Goiânia e no Distrito Federal foram apreendidas pela polícia. Menor é apreendida tentando entrar no centro de prisão provisória de Lusiânia com documentos falsos. Cresce o número de profissionais autônomos no Distrito Federal. E aqui no estúdio a gente vai falar sobre o início da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Você pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp no 984424000. O J1 já está no ar. Ótima tarde para você. A aeronáutica começou hoje a investigar as causas da queda de um avião monomotor ontem à tarde em uma fazenda em Planaltina de Goiás. 4 pessoas ficaram gravemente feridas. A aeronave vinha de Tocantins em direção a Formosa, quando caiu nesta fazenda. Era por volta de 2 horas da tarde quando os bombeiros receberam um chamado. Um piloto e 3 passageiros foram socorridos. 3 foram levados de helicóptero para o Hospital de Base de Brasília e 1 foi de ambulância para o Hospital Municipal de Planaltina de Goiás. A polícia cercou o local do acidente até a chegada da perícia à noite. Os destroços da aeronave devem ser retirados pela manhã. Funcionários da fazenda viram o momento da queda e ajudaram a tirar 3 pessoas de dentro da aeronave. Todos estavam com vida e pediam socorro. Eles pedindo para a gente não deixar eles morrer, nós foi conversando, até que graças a Deus o resgate chegou rápido. Eu estava trabalhando no jardim. Aí na hora que defeco o avião vinha caindo, ele caiu próximo de nós. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o monomotor é particular e está com a documentação em dia. Esse acidente grave foi registrado na área rural de Planaltina de Goiás, o que dificultou um pouco o socorro às vítimas. A queda foi depois de Planaltina de Goiás, na região de São Gabriel, em uma área próxima à GO 010. A aeronave modelo Corisco 2 da Embraer tinha 4 tripulantes. Testemunhas disseram que antes de cair, o monomotor bateu em uma árvore. Os destroços ficaram espalhados pela área da fazenda. O avião ficou completamente destruído. Isso foi o que sobrou. Um monte de ferro retorcido. Os primeiros atendimentos foram feitos por pessoas que moram na fazenda onde houve a queda. 28 militares de Goiás e do Distrito Federal participaram do resgate. Pela dificuldade em socorrer as vítimas por terra, foram necessários 3 helicópteros que levaram as 3 vítimas em estado gravíssimo para o Hospital de Base. Uma 4ª vítima foi levada para o Hospital Municipal de Planaltina. O piloto Luciano Bittar, de 34 anos, foi levado consciente para o Hospital de Base com um traumatismo craniano grave. Também estão no base os passageiros Evandro Biezek, de 36 anos, e Jales Cardoso, de 32 anos, com várias fraturas. De acordo com o Hospital Municipal de Planaltina de Goiás, José Moretti, o único paciente que foi levado para a unidade, foi transferido, a pedido da família, para um hospital particular. As famílias das vítimas não autorizaram aos hospitais que fosse atualizado o estado de saúde deles. Agora a gente faz um alerta para quem insiste em botar fogo em mato. Ontem à noite os bombeiros atenderam 2 ocorrências. Em uma delas, as chamas chegaram próximo a uma casa. No setor de chácaras aqui em Lusiânia, o fogo se espalhou rapidamente por uma grande área. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que algum morador tenha colocado fogo porque o mato estava alto, o que é proibido. Já esse outro incêndio aconteceu no bairro Colina Verde, em Cidade Ocidental. O setor é um dos que mais acontecem queimadas na região. Nas imagens é possível perceber que o fogo está alto e muito próximo a uma residência, o que representa um perigo aos moradores. E ontem um filhote de onça parda foi encontrado sozinho às margens da GO 010. De acordo com os bombeiros, um dos motivos do animal ter sido encontrado tão perto da cidade assim pode ser justamente o aumento das queimadas na região.
O filhote ainda é bem pequeno, mal consegue andar. Os bombeiros acreditam que possa ser uma onça parda. Estas imagens foram feitas logo depois do resgate. Esse animal foi encontrado pelo funcionário da fazenda, estava próximo a uma represa. Os cachorros da propriedade acuaram esse animal e o responsável, ao vê-lo, recolheu ele levando para sua residência e nos contactou. Com a nossa viatura fomos até o local, avaliamos as condições iniciais, trouxemos ele para a unidade e fizemos contato com o pessoal da Polícia Ambiental do Distrito Federal, que se prontificou a vir buscar esse animal aqui no 5º Batalhão. O filhote foi levado pela Polícia Ambiental do DF para o Centro Especializado de Triagem de Animais Silvestres. Ele vai passar por exames que vão verificar o estado de saúde. De acordo com os bombeiros, um dos motivos do animal ter sido encontrado tão perto da cidade pode ser o aumento das queimadas na região. Só em julho foram 37 ocorrências, 28 a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram apenas 9. E mais de 90% desses incêndios foram só em Lusiânia. A previsão é que essas queimadas se intensifiquem, no mês de agosto e setembro e que também interfere nesse deslocamento de animais, para próximas propriedades e mesmo para a área urbana, o que pode ter ocorrido com esse filhote de onça, esse pequeno felino. Com o tempo seco, a tendência é que as queimadas aumentem. E aí, mais animais silvestres podem aparecer em áreas urbanas, em busca de proteção. E quem encontrar algum, assim como o filhote de onça, deve entrar em contato com os bombeiros. Faça o contato com o número de emergência, conosco no número de emergência. Nós sanaremos qualquer dúvida e, no caso de necessidade, deslocaremos até o local para fazer a busca desse animal e o salvamento, se preciso. O filhote foi levado pela Polícia Ambiental de Brasília. E a Polícia Militar apreendeu mais uma grande quantidade de drogas aqui em Goiás. Cerca de 4 toneladas de maconha, que seriam distribuídas em Goiânia e no Distrito Federal. Veja só como os suspeitos tentavam despistar a polícia. A apreensão aconteceu na GO 341, entre Mineiros e Chapadão do Céu, no extremo sudoeste goiano. Para disfarçar o cheiro, a droga foi coberta com pó de café e ramas de mandioca. Segundo o Comando de Operações de Divisas, as 4 toneladas de maconha foram adquiridas no Paraguai e seriam distribuídas em Goiânia e Brasília. 4 homens foram presos. 2 deles estavam nesta caminhonete que transportava o entorpecente. Os outros escoltavam a carga. Os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal de Jataí. Essa foi a segunda grande apreensão de drogas aqui na região em menos de uma semana. Na última sexta-feira, a Polícia Militar havia apreendido 1 tonelada de maconha, que também seria distribuída em Goiânia. A região é considerada uma das principais rotas do tráfico de drogas internacional, porque liga Goiás ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados que fazem fronteira com o Paraguai e Bolívia. São drogas, que vão ser retiradas do meio da sociedade, que é uma grande chaga que destrói famílias e que potencializa muito o crime. Aumenta a violência, o potencial delitivo e até mesmo os confrontos entre organizações criminosas, entre facções. E uma menor de 15 anos foi apreendida tentando entrar no centro de prisão provisória aqui de Lusiânia. Ela usava documentos falsos e se passava pela irmã dela. A repórter Berenice Leite tem os detalhes. A adolescente de 15 anos foi flagrada pela polícia quando tentava entrar pela 3ª vez na casa de prisão provisória em Lusiânia. Os agentes desconfiaram que o documento usado pela menor era falso e chamaram a Polícia Civil. Ela foi flagrada tentando ingressar no CPP com o documento falso, foi trazida para a delegacia, comprovou-se a falsidade documental e ela foi autuada pelo uso de documento falso. Na sequência, eu estava analisando o prontuário que ela deixou lá de visitante no CPP e notei que havia uma certidão, essa certidão aqui de união estável, feita em cartório, que provavelmente ela utilizou esse documento falso para fazer essa certidão e figurar como companheira, em união estável com esse detento, viabilizando, assim, facilitando o ingresso dela no sistema prisional. A menor tentava visitar o detento Ramon Meirelles, preso desde maio desse ano. Ela tem um filho de 7 meses com o detento e, segundo a polícia, foi autuada por falsidade ideológica e entregue aos pais.
Por ela ser menor, conforme determina o Estatuto da Criança e Adolescente, contra ela foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado, ela foi prontamente entregue aos familiares e será apresentada ao promotor de justiça posteriormente. Quem trouxe os detalhes sobre esse caso para a gente foi a repórter Isabela Mendes. O detento que recebia as visitas da menor vai responder por falsidade ideológica e corrupção de menor. E ontem à noite um caminhão tombou na GO 430 no sentido Formosa. Segundo os bombeiros, o motorista de 54 anos estava muito agitado, mas sofreu apenas alguns arranhões. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Formosa e passa bem. Fiscais do IBAMA concluíram uma operação para barrar a extração ilegal de ouro em Goiás. O trabalho durou 15 dias. Tratores foram usados para retirar balsas que estavam no leito do rio. As balsas são usadas pelos garimpeiros na extração de ouro e não tinham licença para estarem lá, segundo os fiscais. 7 balsas foram apreendidas. 3 pessoas foram detidas e liberadas em seguida. Os garimpeiros estavam no trecho de 15 quilômetros do Rio das Almas. Já em Santa Rita do Novo Destino, a fiscalização encontrou um garimpo de 11 hectares que também não tinha licença para o uso de mercúrio na extração do ouro. Mais de 2,5 kg do metal líquido foram apreendidos. O uso de mercúrio é um risco para o meio ambiente. Os responsáveis pelos garimpos foram multados em mais de R$1.800.000 por exploração irregular e danos ao meio ambiente e vão responder por crime ambiental na Justiça Estadual por falta de licença e poluição. Os fiscais também encontraram uma máquina retirando sem autorização água do Rio Vermelho entre os municípios de Hidrolina e São Luís do Norte para irrigação de uma lavoura de cana. O responsável pela lavoura foi autuado em mais de R$100.000 e também vai responder por crime ambiental e por falta de licença. Bora agora para a nossa primeira rodada de participações pelo WhatsApp da TV Anhanguera. Vamos dar uma olhada no telão que chegou para a gente aqui. Olha só, o Wesley, lá do Parque Estrela d'Alva 7, diz que lá juntam lixo na rua toda em frente à porta das casas e não pegam na hora. Aí o lixo fica amontoado e vem cachorro, gato e aí você já viu, né? Aquela bagunça só por causa disso. A gente recebeu também a mensagem aqui do Leonardo, lá de Novo Gama. A gente pede também que você pode mandar o seu nome e sobrenome, para facilitar aqui. Olha só o descaso na Vila União. Moro aqui há mais de 28 anos e convivo com esse problema, falta de asfalto e o esgoto fica a céu aberto. Se nós moradores não reclamarmos, ninguém faz nada. Ele mandou uma foto pra gente. Vamos dar uma olhada nessa foto agora? Olha só como é que tá a situação por lá, ó. É isso aí o tempo todo, a água escorrendo assim, o esgoto escorrendo a céu aberto, um problemão que os moradores por lá estão enfrentando. E a gente vai para o intervalo comercial e a seguir você vai ver a volta às aulas, hora de repor os materiais escolares. Você vai ver também que cresce o número de autônomos no DF. Hoje são 180 mil pessoas trabalhando por conta própria. E ainda hoje nós vamos falar sobre o início da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo aqui no Ziane. Aqui no estúdio a gente fala sobre o assunto com o secretário de Saúde. Se você tiver alguma pergunta, é só mandar pra gente pelo WhatsApp, que é o 984424000. Na mensagem, escreve o seu nome e o bairro de onde você mora. Agora é 12h14 e o J1 volta daqui a pouco. Voltamos com o J1 e a gente fala que término do período de férias escolares e na volta às aulas os pais precisam ficar atentos à compra do material escolar, aquele material de reforço, né? E agora quem está enfrentando as papelarias está encontrando preços melhores. Volta às aulas depois do recesso do meio do ano e os pais que têm filhos matriculados já sabem, hora de repor os materiais escolares. Tem sempre aquele lápis que sumiu, caderno que já está chegando ao fim e até mesmo uma mochila que estragou. O começo do ano é mais pesado, né? Agora é mais tranquilo. É menos caderno, menos coisa. Só para repor mesmo? É, só repor, algumas coisinhas. Os comerciantes afirmam que essa é uma época boa para comprar o material escolar. Segundo os lojistas, os preços ficam bem mais em conta, se comparado com o início do ano. Tem alguns produtos que chegam a ter até 60% de desconto. Agora é hora de a gente liquidar o que a gente tem em estoque. Então é um período de grandes promoções nas papelarias. De forma geral, é uma grande oportunidade para o consumidor comprar nessas épocas. O contraponto é que nessa época do ano os consumidores não têm tantas opções assim. A explicação é que as indústrias só voltam a produzir no ano que vem.
E para o pai ou mãe dos alunos que voltaram às aulas essa semana, o importante é que os filhos estejam com os materiais completos, para dar aquele gás nos estudos. Tem que comprar, né? Porque para eles estudar é um futuro, né? A escola é muito bom. E falando em volta às aulas, tem polêmica na escola. O que você acha do uso do celular dentro da sala de aula? A tecnologia ajuda ou prejudica no aprendizado? As respostas a gente vai ver agora na reportagem. Pode ser uma câmera ou uma discoteca. Seja qual for a utilidade, o celular chega cada vez mais cedo na vida de crianças e adolescentes. Seu primeiro celular você tinha quanto? Você lembra? Idade. Eu tinha 6 anos. 6 anos. Pra mim o celular era mais diversão. Porque a gente tem que se informar todos os dias, com contatos, com as redes sociais, falar, ligar, principalmente pros pais. Tem que ficar me atualizado de todas as coisas que estão acontecendo. Não dou conta de ficar sem o meu celular. Se ficar sem o celular é como se estivesse sem uma parte do corpo? Meio que isso mesmo, como se eu estivesse faltando uma parte de mim. O celular já faz parte da minha vida. Neste colégio em Goiânia, alunos do 1º ao 9º ano podem usar os aparelhos eletrônicos nos corredores, no pátio, mas só na hora do intervalo. A direção libera até uma rede de internet Wi-Fi para as crianças. Mas sobre orientação do professor o tempo todo para não usar o que não precisa. A internet é uma faca de 2 gumes, nós precisamos usar a parte boa dela. Isso a gente cuida dentro da escola, a gente educa dentro da escola. Agora lembrando aos pais, todo uso errado do celular ou da internet, a responsabilidade não é do seu filho, é seu. Você é que deu o aparelho. Para o parlamento francês, crianças de até 15 anos de idade estão proibidas de usar celulares na escola. Essa, inclusive, foi uma promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron, que chegou a chamar essa proposta de medida de desintoxicação contra a distração em sala de aula. A regra deve começar a valer a partir de setembro. Na França mesmo, haverá exceções para o uso pedagógico do celular. Segundo este professor especialista em tecnologia, existem pontos na lei que precisam ser mais debatidos. A lei ela prevê a questão da proibição do uso dos celulares em escolas públicas, mas não prevê uma punição ou algo do gênero. E mais, ela ainda prevê brechas para que seja usado o celular nessas escolas, desde que seja um uso pedagógico. Ele acredita que o uso consciente da tecnologia pode tirar dos celulares o papel de vilão em sala de aula. É o uso mais racional desse tipo de tecnologia, não só na sala de aula, como em nossas casas, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Numa partida oficial de xadrez, é proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico. Mas antes e depois do jogo, o celular é uma ferramenta e tanto na construção das jogadas. Tem alguns aplicativos que os meninos gostam de baixar, que vai ajudar no treinamento, ajuda com partidas online, que eles podem jogar com qualquer pessoa do mundo. Por enquanto vocês estão de igual para igual, pelo menos em relação ao celular, né? Ninguém pegou o celular aqui, pelo menos eu vi que não. Por enquanto não, né? Só que talvez quando a partida termine, aí a gente pegue para conferir a coisa. Um grande desafio, então. Fazer do celular um amigo na sala de aula, digamos assim. Eu diria que sim. É um assunto que abre o debate aí mesmo. A gente recebeu várias participações aqui pelo WhatsApp. A Ivanete, por exemplo, disse que acha que prejudica sim o uso do aparelho celular em salas de aula. Falar sobre outro assunto agora, cresceu o número de profissionais autônomos no Distrito Federal, seja por opção ou pela falta de vaga no mercado de trabalho. Hoje são 188 mil pessoas trabalhando por conta própria. Tá lá, estampado no food truck. Se essa rua fosse minha, as pessoas viveriam mais aventuras. E a aventura que a Cristine e o Luiz decidiram encarar depois de serem demitidos da empresa onde trabalharam por mais de 20 anos foi abrir o próprio negócio. A gente imaginou ter uma vida de empreendedor mesmo, empreendedor no sentido mais amplo, né? Então hoje a gente está no food truck, né? Que foi a opção que a gente escolheu e a gente está bem satisfeito porque é uma vida, é uma aventura louca, assim, mas é muito proveitoso também. A escolha do novo trabalho veio do talento que o Luiz já tinha na cozinha de casa. Eu gostava, quando eu saía do meu outro emprego, era chegar em casa e cozinhar, fazer comida, entendeu? Só que eu fazia pro núcleo da família, né? E agora eu passei a fazer para todo mundo. É claro que eles precisaram se adaptar. Financeiramente, nunca é como era quando você tinha
13º, férias, né, essas coisas tudo. Mas você também vai mudando a sua vida, né? Você vai baixando coisas, vai tirando coisas, vai aprendendo a reaproveitar coisas e, enfim, dá para viver. A gente tem que ter um pouco de pé no chão, ter um pouco de planejamento e muita paciência para poder crescer aos pouquinhos, dia a dia. E é isso que a gente tem feito. A cada dia, um novo dia. Esse tem sido o lema das 12 mil pessoas que perderam o emprego aqui no DF de dezembro para cá. Muitos deles também decidiram seguir o caminho de tocar o próprio negócio. De junho do ano passado até junho deste ano, o número de profissionais autônomos teve um crescimento de mais de 10% aqui no DF. São 188 mil pessoas, quase a população de Samambaia, trabalhando por conta própria. Para o Gustavo, virar autônomo foi uma escolha. Ele largou o emprego de analista de sistemas concursado num banco público para se tornar coach, uma espécie de treinador para outros profissionais que buscam atingir metas mais ousadas na carreira. Eu estou extremamente realizado, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, com carteira assinada, muito mais, mas tem uma diferença. Eu amo o meu trabalho. Isso é um pagamento que eu recebo que não vem no envelope. Mas o que vem no envelope também é bem mais do que ele recebia antes. Eu multipliquei em pelo menos 10 vezes aí, de 6 a 10 vezes o que eu recebia antes. E esse auditório aí também tá cheio de empreendedor autônomo querendo melhorar o desempenho nos negócios. Eu acredito que o Brasil passa por um momento de empreender, um momento das pessoas trazerem ideias, trazer realmente os projetos que elas têm engavetados e colocar em prática. Hora de ver o que você aí de casa está mandando para a gente pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela o que chegou. A Mariana do Parque Alvorada 1 diz que estuda no Colégio Estadual Padre Dário e vem pedir por segurança para os alunos. Ela acabou de ser assaltada quando estava saindo da escola. Segurança, falta de segurança é outro problema que a gente sempre está batendo aqui no J1. A Laurita do setor Fumal dá boa tarde para a gente, diz que mora no setor Fumal e a praça está no escuro e sem iluminação. Tira foto e manda para a gente também, viu, Laurita? E tem mais uma participação aqui do Valdir Maranhão, lá da Vila Guará. Ele fala o nome dele, né? Mora em Lusiânia, na Vila Guará. Lá tem lixo na rua e o aparecimento de caramujos africanos, que aumenta com a chegada das chuvas. Por favor, nos ajudar. Ele mandou uma foto para a gente. Vamos dar uma olhada na foto? Olha só, esses caramujos a gente encontra bastante também nessa época do ano, principalmente nessa vegetação seca aí. A gente vai entrar em contato com o pessoal da zoonoses, né, para saber o que pode ser feito para ajudar esse morador. Recebemos mensagens também aqui do André Luiz Meirelles, do setor Fumal. Ele está dando parabéns para a gente pela programação, a gente agradece a sua audiência. O Odilei Lima, do bairro JK, disse que não entende por que lá perto do estádio do Serrinha tem asfalto, mas onde tem casa não tem. Fica o questionamento aí. Várias outras mensagens estão chegando para a gente pelo aplicativo WhatsApp. E nós recebemos uma mensagem também pelo WhatsApp perguntando por que nós não estamos mostrando mais aqui no J1 as vagas de emprego. A nossa produção entrou em contato com o Cine e, de acordo com a gerência do Cine, a central de vagas está passando por uma mudança de endereço. E, por causa disso, o sistema de captação ficará desativado por alguns dias e ainda não há uma previsão de retorno. Mas a gente está acompanhando e, assim que tiver esse retorno, nós vamos voltar a exibir as vagas de emprego aqui no J1. E acompanhe depois dos nossos comerciais. Hoje tem prato do dia. Você vai aprender a fazer uma torre de batata. A próxima segunda-feira começa a campanha de vacinação contra sarampo e a poliomielite. Aqui no estúdio a gente vai falar sobre esse assunto. Nosso WhatsApp é o 984424000. Agora, 12h27, a gente volta daqui a pouquinho.